Bom, o senhor disse que a gente precisa sair de uma agenda do fiscal e do monetário, da política monetária, e falar de desenvolvimento. Em uma entrevista recente, o senhor disse que a indústria precisa de um plano agro. O plano agro para a indústria é um modelo para desenvolvimento. O que se esperar de um plano agro? O que a indústria concebe como plano agro para o seu desenvolvimento? Na verdade, você vê, o setor do agro é um setor admirável. Nós todos aplaudimos, né? O agro saiu de 80 milhões de toneladas para as atuais 315 milhões de toneladas. E me parece que com esse plano que o governo está lançando agora, de incorporar mais 40 milhões de hectares de áreas de pastos degradados em terras agriculturáveis, nós podemos chegar rapidamente a mais de 500 milhões de toneladas. O agro tem terra, tem sol, tem água, tem empresários espetaculares, tem tecnologia, mas tem tributação muito baixa e tem, neste ano, um plano agro de 440 bilhões de reais, né? Nós temos que lembrar que há cerca de 20 anos atrás, aliás, o governo Lula, o primeiro governo Lula, quem me lembrou disso recentemente foi um grande produtor rural, um dos maiores do Brasil, um dos fundadores da Bom Futuro, que é o Eraí Maggi. No primeiro governo Lula, houve uma renegociação da dívida do agro. O agro, há 20 e poucos anos atrás, estava numa situação dramática, a ponto de merecer, por parte do governo, uma lei federal em que todas as dívidas do setor agrícola com o Banco do Brasil e outras agências oficiais foram consolidadas e foram alongadas, né? Você vê que em 20 anos, o que pôde acontecer depois disso, veio o Moderfrota, que depois foi incorporado ao plano Safra, e assim sucessivamente. Então, o plano Safra para a indústria, que é o plano produção, ele pode ser feito. Ele deve ser feito. A indústria tem condições de responder de maneira muito eficiente. Alguma coisa já começou. Por exemplo, a gente tem agora uma linha de inovação do governo federal, juntamente com as agências FINEP, BNDES, de 60 bilhões nos próximos 4 anos em inovação, em que você tem TR mais um spread ou até uma parte disso a fundo perdido, né? É uma pequena demonstração do que pode ser feito especificamente para a inovação. Quem mais inova? É a indústria. 65% do total de investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil é feito pela indústria de transformação. Então, essas linhas têm que ser, obviamente, voltadas para a indústria ou para a digitalização. E aí é de qualquer setor. Então, o plano produção que nós defendemos, que é o equivalente ao plano Safra para a indústria, ele precisa ser feito. Para você ter uma ideia, William, nos últimos anos, a indústria de transformação tem sequer investido a depreciação. Um estudo da Fiesp, conduzido pelo economista-chefe da Fiesp, o Igor Rocha, mostra que, para que a indústria de transformação recupere a produtividade que já teve em relação à produtividade da indústria de transformação norte-americana, seriam necessários investimentos de 450 bilhões por ano ao longo dos próximos muitos anos. A indústria de transformação tem investido cerca de 280 bilhões por ano, não é?